fazer isso neste exato. E nós queremos também convidar você a deixar seu comentário aí, aproveita e vai compartilhando. Aqueles que estão conosco nesta manhã, já vai compartilhando lá no seu próprio Facebook ou no seu WhatsApp. É possível você também compartilhar isso, até mesmo no Instagram, só pega o link. Quem está nos assistindo posteriormente no Instagram também, deixa aí os seus comentários. É muito bom saber que você sempre está conosco também. Vamos aguardando o povo chegar aí para que a gente possa também seguir com a nossa programação desta manhã, estudando mais um pouco o nosso texto que temos para hoje em nosso cardápio, se assim podemos dizer mais uma vez. E lembrando, o Café Teológico tem um oferecimento do Café KG. KG, o café está chegando mais um novo lote lá do Espírito Santo para você. Eu estou aqui apreciando de um café maravilhoso. Se você ainda não conhece, aprecie, e esse eu digo, aprecie sem moderação, porque isso faz bem, já está mais do que comprovado, café faz bem, café de qualidade faz bem para a mente, para o coração, dá disposição, dá alegria, e aproveite e venha junto aqui também, tomar no nosso café, faça sua encomenda, você pode fazer sua encomenda lá no próprio WhatsApp, deixa aqui o telefone, 53999-014822, ou pode me chamar no meu WhatsApp pessoal também, no privado ali, vamos te entregar onde você estiver por este Brasil. Vamos negociando ali o Café KG. Tome um café de qualidade, não tome qualquer coisa não. Tome um café de qualidade que você vai se surpreender, que o sabor é outro. O café puro, café lá das montanhas do Espírito Santo, para você sempre poder degustar, poder também apreciar dessa maravilha, ok? Eu estou aqui apreciando o meu e aguardando você chegar. A Nara Beatriz já está conosco. Bom dia, Nara. Ela diz feliz dia do pastor. Muito obrigado, Nara. Estamos aí mais uma vez, mais um dia, com muito trabalho nesse dia do pastor. O dia está apenas começando com muita coisa até altas horas hoje vamos. Mas graças a Deus temos muita saúde para usar para a honra e glória do Senhor. E nós queremos mais uma vez convidar você então para pegar sua Bíblia e também sentar e tirar esse momento para você, para juntos crescermos mais um pouco. Romanos é uma carta muito interessante, onde Paulo vai dar um conhecimento assim maravilhoso sobre a graça de Deus. Nós estamos debaixo da graça de Deus e por isso você é convidado a fazer isso agora, pegar a sua Bíblia e sentar aí. Eu estou aqui em minhas mãos também a revista Pense Nisso. Você já recebeu a sua? Já leu? Você que é assinante? Se você ainda não recebeu, provavelmente que você talvez não é assinante, então assine. Então nós temos aí a 25ª edição. Esta edição é comemorativa dos seus 6 anos de Pense Nisso a nível de Brasil. Para você aí, mais uma edição maravilhosa, com estudo bem aprofundado sobre a dimensão sacrificial da Santa Ceia. Um estudo muito interessante, olha, você precisa estudar. Outra coisa, fala também sobre depressão na antiguidade, na contemporaneidade. Também estamos falando, estudo sobre o Salmo 18, muito bacana. Então fica aí, aproveite, leia. Se você ainda não é assinante, assine. E também, por que não dar uma assinatura de presente para o seu pastor? Olha que legal. Fica aí um dia do pastor hoje, se você sabe que seu pastor não é assinante, faça uma assinatura de presente. Você pode fazer até a versão digital, que é bem mais baratinho, mais em conta, e ele recebe, a gente vai enviando por e-mail ou WhatsApp. Fica aí incentivo também. Vanderleia Matias dizendo assim, bom dia para você, Vanderleia. Já está com seu café preparado? Vamos lá tomar café junto, ok? E lembrando, compartilhem, vamos atrair mais pessoas para estudar conosco o texto de hoje, certo? E assim vamos então seguindo, já temos alguns aí conosco, temos pessoas também sintonizadas lá em Porto Alegre, também em Canguçu, aqui obviamente, e também Alemanha, temos ouvintes hoje na Alemanha, grande abraço, Deus abençoe os nossos irmãos que estão por lá também.
Temos conosco aqui no Facebook Elida Silva Duarte. Bom dia, pastor, feliz dia, muito obrigado. Deus abençoe grandemente também. Pegou sua Bíblia já? Pegou seu café? Não se esqueça, conheça o Café KG. Este você pode confiar que é puro, que é lá das montanhas do Espírito Santo, vale muito a pena. Também a Maria André Soares, bom dia para você também. Temos Romanos capítulo 7, então, sobre a nossa mesa, e assim podemos, então, estudar mais um pouco deste capítulo que tem 25 versículos. E Paulo, no capítulo 6, se você ainda não assistiu, está neste mesmo momento sendo transmitido lá no YouTube. YouTube da semana passada está por lá acontecendo. No capítulo 6, Paulo faz uma comparação entre livres e escravos. Ele usa até o termo da escravidão, como é que era no tempo passado, como que um escravo, ele servia ao seu senhor porque ele estava oprimido debaixo de uma escravidão. E agora ele vai fazer a comparação com o casamento. Quem está casado segue uma lei, um princípio, cara, que haja respeito, ordem e decência dentro do casamento. Aí ele faz uma analogia com a vida cristã. Vamos lá? Antes, Clayton Plummer, bom dia, Clayton, Deus abençoe. Maria de Lourdes também, bom dia, pastor, Deus abençoe para você também, amém. Vamos lá então, pega a sua Bíblia, senta aí, vamos juntos estudar mais um pouco. Temos então para hoje o capítulo 7, que vai dizer assim, Paulo carinhosamente chamando sempre assim, meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Não se faz leis para uma pessoa morta. Nós fazemos leis para sepultar os mortos. Mas sobre uma pessoa morta, como é que ela vai obedecer? Enquanto que ela está viva, tem inúmeras leis, e você sabe disso, no nosso país, nós somos dominados por leis, que é importante. As leis, elas dominam para manter ordem, decência, respeito e amor até mesmo entre as pessoas. Mas isso de uma forma horizontal. Não estamos falando aqui, vamos falar ainda da forma vertical, o que nos domina agora, que não é mais a lei, diz aqui Paulo. Versículos 2, por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo. Como a gente muito bem sabe, uma pessoa casada promete, pelo menos assim promete, alguns não cumprem, mas ser fiel até que a morte os separe. Enquanto que o casal está vivo, ambos assim pretendem viver. É isso que Paulo está trazendo aqui para a nossa compreensão. E ao marido, enquanto ele viver. Mas se ele morrer, esta estará livre da lei que o liga ao marido. Então, pessoas viúvas estão livres da lei. Que lei? A lei de que ser fiel um ao outro até que a morte os separe. Morreu, acabou. Como diz um velho ditado, quem fica viúvo é quem morre. Não é aquele, porque depois, pessoas que, falando um pouco de casamento aqui, pessoa que viuvou, podemos assim dizer, ela está livre para conceder ou realizar novas núpcias, até mesmo está livre da lei do casamento, ok? Então, temos ainda, seguindo lá, versículo 3. De modo que se ela estiver com outro homem, enquanto o marido estiver vivo, ela estará chamada de adúltera. O que é adúltera? O que é adultério? Adultério é aquilo que fugiu da forma original. Então, pessoas que são adúlteras são aquelas que, como diz, pulou a cerca, fez o quê? Simplesmente pegou e não quis seguir a lei do casamento, mas deu uma pulada fora, como diz aí. E também adultério, vale lembrar, mais uma vez, trazendo aí uma questão um pouco do próprio sexto mandamento, né? Adultério é tudo aquilo que foge à forma original. Deus, para cuidar da nossa sexualidade, ele colocou ordem para que a gente seguisse, para até mesmo haver respeito, pureza,
nome limpo e tantas outras coisas, né? Tudo aquilo que foge isso é adultério. Então, não só pessoas casadas, elas vivem adultério, mas também solteiras. Solteiras quando elas vivem de uma forma que está contrária àquilo que Deus predeterminou em sua vontade. E a gente sabe disso, como que está, como que é grande muitas vezes pessoas, não estou falando de casados, solteiros, jovens, têm vida de adultério porque não vivem na forma como Deus assim determinou para casamento. Mas o texto não está falando de casamento aqui em si. O texto vai falar sobre como é que uma pessoa é obrigada a seguir uma lei estando viva, ambos casados, e Paulo vai fazer com a questão agora da morte. Quando morre, está livre da lei. E aí esse é o ponto que Paulo vai chamar a atenção aqui no texto. Nelly Krolov diz, bom dia pastor, bom dia. Thelma também sim, bom dia pastor. Parabéns pelo seu dia, muito obrigado. Leia Soares Matos, muito obrigado, bom dia. Obrigado a vocês, vão compartilhando. Nós estamos em Romanos capítulo 7. Importante que você abra sua Bíblia e acompanhe a leitura. Porque sempre como a gente faz aqui, o nosso estudo é versículo a versículo para que você compreenda o todo. Leia Soares, como eu disse, também dizendo bom dia. Vamos lá então, nós temos então o versículo 3 ainda diz, né? Mas se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. Já falamos sobre isso. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. E aí Paulo vai fazer a aplicação agora através do exemplo do casamento. Acontece com vocês, do ponto de vista da lei, vocês já morreram. Olha só que coisa interessante. Vocês já morreram, então nós não podemos mais ficar oprimidos debaixo de uma lei. Quais são essas leis? Até mesmo a lei de Deus, 10 mandamentos, e também as leis cerimoniais, que lá em Roma havia alguns judeus dentro da igreja que queriam seguir as leis cerimoniais, e uma delas era a lei da circuncisão, de ainda passar pela circuncisão para ser aceito por Deus. E algumas outras leis romanas também que haviam lá. Achavam que obedecendo aquelas leis, Deus iria os aceitar. Paulo vai falar um negócio muito interessante aqui, quando ele diz assim, vocês morreram para a lei. Quando e como? Com Cristo. Nós morremos para a lei. Mas então podemos viver uma vida libertina? Não, ele vai tratar isso mais adiante. Então fique aí que você tem muita coisa para aprender hoje. Qual é o sentido da lei então? Vamos lá. Antes, cumprimento a Simone que está conosco, abraço. Letícia Clu também, bom dia meus queridos, tudo de bom para vocês aí. Estamos em Romanos capítulo 7, versículos 4. E agora, ele diz assim, voltando indo mais para um pouquinho antes, o mesmo acontece com vocês, meus irmãos, do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo. Olha que bonito, nós tomamos parte do corpo de Cristo, isso aconteceu desde o nosso batismo e acontece toda vez que o ser humano ele vai para a Santa Ceia. Santa Ceia, ele faz o quê? O corpo de Cristo passa a ser meu, ou o meu corpo passa a ser de Cristo, vice-versa. Que nós tomamos parte do corpo de Cristo, para quê? Então nós tomamos parte de sua morte. E se nós tomamos parte da sua morte, também nós tomamos parte de sua ressurreição. E somos uma nova criatura. E já não obedecemos mais à lei para ser aceitos por Deus, mas somos aceitos por Deus porque Cristo vive em nós. E agora pertencem a Ele, foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil de serviço a Deus. Olha, então você vive agora para Deus, você é de Deus. Vida útil de serviço a Deus. O que é isso? É simplesmente deixar que Deus os use onde Ele os colocou. Não mais preocupados em obedecer à lei para ir aos céus, mas sim alegres e felizes porque Deus aceitou, porque Cristo pagou o preço na cruz e assim nos insere em seu corpo. Pois, diz o versículo 5,
quando vivíamos de acordo com a natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Então, quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, ou seja, quando éramos dominados pela lei, os maus desejos despertados pela lei, e ele vai explicar isso mais adiante, que se tem lei, tem pecado, só tem pecado porque é uma lei que diz não faça. Vamos falar isso mais adiante também. Aí ele vai dizer assim, olha, quando vivíamos de acordo com a natureza humana, pensando humanamente, né, naquela velha história que muitos ainda têm em sua mente, né, que vida cristã é toma lá da cá, ou seja, você errou, Deus vai te punir na mesma intensidade. Não é isso que Paulo diz, e não é isso que a Bíblia diz uma vez que nós estamos em Cristo. Estando em Cristo, tem perdão. E estando perdoados, nós podemos também viver uma vida que agrade ao Papai do Céu. De serviço útil a Deus, como ele diz aí. E esta vida, ela não faz o quê? Faz com que ela tenha um novo significado. Olha só, a alegria de viver com Cristo é saber que nós somos amados, perdoados e estamos prontos para servir. Versículo 6, porém agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Nós já morremos. Quando? Com Cristo. Batismo é isso. Morte e ressurreição. Já morremos. Então não pode dominar mais a dura lei. Por isso somos livres para servir a Deus, e não de maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas de maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Por quê? Também no batismo. O Espírito de Deus, ele mora em nosso coração e faz com que a nossa vida tenha um novo domínio. Paulo vai dizer lá em aos Coríntios, diz que somos dominados pelo amor de Cristo. Então o que Deus fez por nós é a força motriz da gente viver alegre, grato e motivados para ser útil nesse mundo, porque Deus foi útil a mim. Serviu-nos sem pedir nada em troca, sem exigir nada. Deus veio primeiro. E a manifestação de Deus, com seu amor, com a sua graça, é a força motriz do cristão. Se a sua força motriz de ir para a igreja, de ofertar, de cantar louvores, é simplesmente a lei, tu está totalmente perdido. Tu está totalmente errado. Não é isso que a Bíblia diz. Por isso que Paulo vai de novo chamar a atenção, assim, com todo carinho. Para quê? Para que você foque naquilo que você já ganhou, você já recebeu em Cristo. Você é uma nova criatura. Se você é uma nova criatura, olha, a vida é show. A vida é show. Porque a nossa motivação, ela não está mais com medo da lei de eu fiz errado e Deus vai me punir. Ah, eu errei e vou ser castigado. E aí muitas pessoas, quando chega o final da vida, padecem, aí outros dizem assim, ah, também foi por causa daquilo, disso que ela fez. Isso não é pensamento de cristão, porque o cristão sabe que mesmo nós, sendo cristãos, nós vamos sofrer, porque nós estamos inseridos no mundo que é pecador, e esse pecado também contagia-nos, que faz muitas vezes nós sofremos, mesmo sem merecer, porque o fato é, se for por merecimento, merecemos todos ir para o inferno, ser lançados no inferno. Mas Cristo veio a nós e nos resgatou disso. E mesmo que soframos ainda, mas o significado da vida cristã é saber que nós somos uma nova criatura, mesmo sofrendo, padecendo em nossas enfermidades. Precisamos entender que agora o que domina a vida cristã é o Espírito Santo. E mencionar o Espírito Santo é muito oportuno, que agora a igreja vive o período de Pentecostes. O Pentecostes, ele faz o quê? Lembra-nos que o Espírito Santo está em nós, ele está morando conosco, em nosso coração, e motiva dia a dia a gente viver bem, muito bem com todos.
Raquel, Etelmo e o Ivo estão dizendo bom dia a vocês e a todos que estão assistindo. Obrigado, Raquel, Etelmo e Ivo. Anderson, Dayana, bom dia também. Bom dia também a Eldio Dário Cruchar Robos conosco. Bom dia. Você pega a sua Bíblia se ainda não pegou. Estamos terminando o versículo 6 do capítulo 7 de Romanos. Café Teológico tem um oferecimento Café KG. Lá do Espírito Santo. Tá chegando um novo lote aí, faça sua encomenda, certo? E assim também aprecie sem moderação, como disse, né? Vamos lá então. A lei e o pecado. Vamos para o versículo 7. Versículo 7. Temos então assim, ó. O que vamos dizer, então? Que a própria lei é pecado? Porque, olha o que Paulo está dizendo aqui. Se não mais somos escravos da lei, e a lei não domina mais, mas então, E preste bastante atenção aí que essa é uma questão que Paulo vai fazer agora uma dinâmica, vai jogar a lei e obediência para um lado ou outro. Que a própria lei é pecado? Claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois se não saberia o que é a cobiça, se a lei não tivesse dito não cobiça. Como a gente já falou em outro momento, nós só sabemos o que é errado porque tem uma lei que foi criada, seja por Deus ou seja pelos homens. As leis que regem as instituições, a igreja, muitas vezes, elas foram criadas para manter uma ordem. Mas isso não significa que essas leis sendo cumpridas, você tem o céu. Estamos falando agora simplesmente do fato da lei. A lei mostra aquilo que é errado. Se não mostra, então não existe lei. É isso que Paulo diz aqui. Não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiça. Porém, o pecado aproveitou da lei, que existe, para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porém, se não existisse a lei, o pecado é uma coisa morta. Então, por que Deus deu a lei? Primeiro, para mostrar sua vontade. Segundo momento, Deus usa a sua lei para mostrar que nós somos pecadores. Não tem como você não se deparar com a lei e mostrar, olha, tu não fez nada legal, tu fez fofoca essa semana, tu cobiçou algumas coisas, tu não adorou Deus como deveria, você não honrou pai e mãe, você não guardou o dia de descanso, falou o nome de Deus em vão, você se matou várias vezes quando você não dormiu direito, quando você não se alimentou direito. Então, isso mostra que todos nós somos tão pecadores porque a lei diz não faça, só que a gente faz. E aí que está a grande diferença na vida. Sabemos que nós temos pecado porque a lei diz não faça. Versículo 9, pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo. Está Paulo que está dizendo. Paulo, como um judeu nato, um fariseu, poderíamos assim chamar, ele achava que conhecia a lei e obedecia ela, mas ele não conhecia a lei. Ele se sentia vivo. E ele vai dizer, então, quando eu conheci a lei, desse modo que eu estou falando a vocês, mas quando eu fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver em mim, e ele descobriu que ele era um pecador. Isso o Espírito Santo fez na vida de Paulo desde quando ele foi convertido. Quando ele foi convertido, o Espírito Santo não somente o cegou, mas também fez aquilo que ele refletiu que de fato ele era tão pecador, porque a lei de Deus não se pode cumprir plenamente como Deus deseja. Então nós temos no versículo, ainda no versículo 9, o pecado começou a viver e eu morri, diz Paulo. E o próprio mandamento que me devia trazer vida, me trouxe a morte. Olha só, alguns pensam que o mandamento traz vida. Paulo está dizendo, não, ele me trouxe a morte, porque ele mostrou a minha desgraça. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou. E por meio do mandamento me matou. Aquilo que a gente falamos, aplicar lei demais mata. E lembrando hoje o dia do pastor, o pastor tem essa função,
Precisa saber desse equilíbrio. Pastor que aplica a lei demais está matando a sua igreja, está matando a sua congregação. A lei, ela tem que ser aplicada, mas é como um médico ali na dosagem certa. Se ele errar um pouquinho, ele pode matar o paciente. Lei e evangelho é a mesma coisa. A lei tem que ser aplicada, sim, porque se não tiver lei, eu não sei quão pecador eu sou, e se eu não sei quão pecador eu sou, eu não vou dar bola para a graça de Deus em Cristo Jesus. Então tem que ter esse equilíbrio. A lei aplicada. Na vida de Paulo, a lei o matou, ele diz assim. Ele precisou buscar no evangelho de novo a vida, que é o evangelho do que Deus fez, certo? Gilvan Paz, bom dia. Cledir Pisque, bom dia também, pastor, e a todos. Muito obrigado, bom dia. Então, lei demais mata. Cuidado você, diretoria, congregação. Ajude o seu pastor a saber administrar a questão de lei e evangelho. Isso é uma coisa muito séria, porque tem muitas igrejas morrendo, porque tem lei demais. Por outro lado, se tiver evangelho demais, começa a viver uma vida libertina. A gente chama disso de graça barata, né? O que é a graça barata? As pessoas não dão valor na obra de Cristo lá na cruz, porque elas não sabem que são pecadores. Então tem que manter esse equilíbrio aí. E não é à toa que o pastor tem que estudar tanto para saber equilibrar a dosagem de lei e evangelho na vida de seus membros. E a lei e evangelho está no aconselhamento, está na pregação, está no estudo bíblico, está no dia a dia. Essa questão de lei e evangelho que a gente tem que administrar. Então, não é fácil, mas vamos lá. Versículo 12. Assim a lei vem de Deus, obviamente, e o mandamento também vem de Deus e diz o que é certo e bom. E aí a gente concorda e assina embaixo. A lei Deus deu para quê? Mostrar sua vontade e como nós somos pecadores. E diz o que é certo e bom. Perfeito. Então, será que o que é bom me levou à morte? Paulo pergunta. Para você pensar. Claro que não. Foi o pecado que fez isso. E ele diz, pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. O que o pecado realmente é. Então, o pecado, ele aproveitou que tem lei e ele vai tentar mostrar, ou em outras palavras, vai burlar a lei. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda, porque só saberia o que é pecado se tem lei. Ok? Então, fique muito atento quanto a isso também. Vamos lá então, nós temos a Juscelda Mota. Deus abençoe, Juscelda. Tudo de bom para você. Versículo 14 agora. A luta interior. Paulo vai falar um pouco de sua experiência pessoal e com certeza você vai se identificar com isso também, porque eu me identifico com isso. Que é com todos os cristãos. Nós temos uma luta interior entre o que queremos fazer e aquilo que nós fazemos. Vamos lá. Sabemos que a lei é divina, concordamos com isso. No céu, a lei de Deus vai predominar, porque ela é eterna. Lá vai ser cumprida perfeitamente. Aqui não se tem cumprimento perfeito da lei. Tu pode entregar a sua vida, mas não tem. A lei mostra quão pecadores nós somos. Mas eu sou humano, fraco e vendido para o pecado para ser seu escravo, diz Paulo. Eu não entendo o que faço. Talvez você se identifique com isso. Pois não faço o que gostaria de fazer. O que é isso? Você, especialmente luterano, você sabe o que é a lei de Deus, você sabe o que é bom e o que é certo. Mas você não faz. E nem eu também. Não faz como Deus queria. Então, Paulo fala isso também. Eu sei o que é certo e bom. Só que eu não entendo o que faço, porque o pecado começou a dominar, me tornou seu escravo, diz Paulo. Pelo contrário, faço justamente o que odeio, o que nós sabemos que é errado, e a gente tenta cobrir os nossos pecados, esconder dele.
E aí ele diz mais, se faço o que não quero, isso mostra que reconheço que a lei diz o que é certo. Sim, nós reconhecemos que a lei diz o que é certo e bom. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Paulo aqui não está tirando o seu, fazendo corpo mole, tirando a sua obrigação de cena, né, vamos dizer assim, de tentar viver a vontade de Deus, mas o que Paulo está dizendo é simplesmente, eu não consigo fazer e cumprir perfeitamente o que Deus deseja. E quanto mais que eu tento, mais eu vejo quão pecador eu sou. E aí começa aquela luta interna, né? A luta interior, como ele diz, como é dito aqui no subtítulo deste capítulo. Que vai ter uma luta interna muito severa entre você querer fazer, e quando você tenta fazer, quanto mais você tenta, você vê quão pecador você é, que você não faz perfeitamente aquilo. Comece a olhar para a lei de Deus, aí tu vai saber o que eu estou falando. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, diz Paulo. Isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazer. Isso é com todo cristão. Mesmo você tem vontade de fazer, aí talvez você ache, mas eu faço. Não faz, não faz. Pode examinar lá. Qualquer momento que você pegue a lei de Deus e veja que você trocou, até mesmo, o culto, hoje tem culto, eu não vou no culto, vou fazer outra coisa, vou para uma festa, Você já desonrou o primeiro mandamento, o terceiro mandamento, e derrubou derrubou todos. Paulo, aliás, Tiago vai dizer isso, né? Se esbarra em um mandamento, se torna culpado de todos. Então você é um assassino, um adúltero, um ladrão, porque você esbarrou talvez num mandamento, talvez no oitavo, que é o mandamento preferido de muitos, vamos dizer assim. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E as pessoas seguem falando, seguem fazendo fofoca e por aí vai, né, caluniando. E o que acontece? Isso mostra pecadores que nós somos. Pecadores mesmo. Como que a gente precisa de Jesus? Se não fosse Jesus, ninguém ia para o céu. Isso Paulo está dizendo aqui. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer, eu não consigo fazer. Pois não faço o bem que quero, e justamente o mal que não quero fazer é o que faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu que o faço, mas o pecado que vive em mim. Versículo 21. Mas eu sei que o que acontece comigo é isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Isso é com você também? Você quer fazer o que é bom, você esbarrou e fez o mal. Dentro de mim eu sei o que gosto da lei de Deus. Isso é óbvio, você e eu, nós gostamos da lei de Deus, achamos ela bonita, santa, memorizamos, guardamos, escrevemos ela, temos ela, muitas pessoas penduram na parede, enfim. Ela é boa, muito maravilhosa. E é o versículo 23. Mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que é a minha mente à prova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo, que é os desejos pecaminosos, que ele chama dessa lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. É a lei do pecado, aquela que nos induz ao erro. Versículo 24, como sou infeliz, diz Paulo. Sim, essa é a conclusão de um pecador que está diante da lei, se reconhece que, sim, nós somos infelizes, pobre, cego e nu. É a Bíblia que diz. Então não se assuste. Quando você ouvir isso do seu pastor, baseado na lei, na palavra de Deus, que tem lei e evangelho, mas quando se baseia na lei, o que acontece? Esta lei, ela vai jogar lá no fundo e vai dizer realmente como eu sou infeliz. Isso é reconhecer que a gente precisa de Jesus. Se não tiver isso, então a gente vai de novo entender grandemente que se não tiver isso, nós estaremos apenas
vivendo uma religião moralista. E religião moralista existe inúmeras aí. Mas a religião cristã, a fé cristã, ela tem esta mensagem. Você é pobre, miserável, pecador. A gente confessa nosso culto. Culto é isso. Eu ir para o culto, eu reconhecer, eu sou pobre, miserável, pecador. E por isso que logo em seguida, se você confessou verdadeiramente, diz o próprio pastor, te pergunta, eu te perdoo, porque em nome de Jesus Cristo. Então ali está lei e evangelho na confissão e absolvição. Ok? Lisandro Taylor Dravans, Deus abençoe. Ivane Bihaus Ledebur também. Bom dia, feliz dia do pastor, muito obrigado. Gertrude Neitzker Mülling, bom dia também para vocês. Então, vamos encerrando aqui, Paulo diz, como sou infeliz, quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Ele pergunta. E o bonito está aqui, versículo 25. Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus. Ele achava que servia. Mas na prática, eu sirvo a lei do pecado. Ou seja, talvez você também no seu pensamento ache, eu sigo a lei de Deus, sirvo. Mas a prática, na vida cristã, você serve a lei do pecado. E eu encerro com este evangelho que está lá na primeira parte do versículo 25. Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Deus fará? Ou Ele já fez? Nos livrou da condenação da lei, da morte eterna. Então, querido internauta, você que nos ouve aqui agora no Brasil e na Alemanha, que estão sendo ouvidos agora, você que me ouve e assiste, lembrem-se, diante da lei de Deus, ninguém se escapa, todos somos pecadores e o nosso destino era a morte eterna. Deus iria nos abandonar. Mas eu quero dizer a você assim, quem nos livrará? Como diz Paulo aqui, quem nos livrará desse corpo que leva para a morte? E a conclusão é, Deus seja louvado. Que Ele já fez isso, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus desceu. E Ele em Cristo cumpre a lei perfeitamente. Paga o preço do nosso pecado. Se merecíamos a morte, Jesus assumiu. E Ele assumindo o nosso pecado, Ele prega lá na cruz e morre por nós. E morrendo por nós, nos dá mais uma vez a grande certeza e alegria que nós estamos agora em Cristo por meio de sua morte e ressurreição, desde o batismo, quando comungamos na Santa Ceia e quando recebemos assim a graça de Deus em nós. Então, o que domina a nossa vida agora é o Espírito de Deus a olhar sempre para Jesus. Mesmo que pecamos, corremos sempre de volta a Jesus. Peçamos o seu verdadeiro perdão e sigamos a nossa vida felizes, muito abençoados, porque sim, Deus seja louvado, porque Ele fará e fez isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu salvação, vida, àqueles que estavam mortos, porque a lei os oprimiu e mostrou quão pecadores nós somos. Mas Deus nos deu vida, porque Jesus assumiu nossa culpa. Amém. Muito bem, assim encerramos mais um estudo, capítulo 7. Você achou interessante? Gostou? Compartilhe. É o momento de você também fazer isso, mostrando aos seus amigos, aos seus colegas que você crê, se você assim também gostou, concordou. Nós somos chamados para fazer missão. E é importante que você faça isso agora. Enquanto que eu tomo aqui o meu café, clique ali embaixo. Vai lá, manda isso para outras pessoas. É importante que nós também possamos sempre lembrar, mais pessoas têm que conhecer a graça de Deus. Mas para que eles valorizem a graça de Deus, a lei também tem que ser aplicada. Ok? Então, lei e evangelho na vida do cristão faz com que a gente seja aquilo que somos, reconheçamos de novo a maravilhosa graça de Deus.
Então, temos ainda a Beatriz Barcelos, bom dia, feliz dia do pastor, muito obrigado. A todos, então, que estão sintonizados conosco, muito obrigado. Lembrando, eu fico por aqui tomando meu café. Semana que vem estaremos de volta, capítulos 8. Você que está na reprise, obrigado. Obrigado também, seja no Instagram, seja no YouTube. Você que ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Você também que está na nossa web rádio, pessoas ouvindo aqui no Brasil e também na Alemanha, pode mandar um WhatsApp para o 53999-014822. Na medida do possível, vamos estar atendendo você também. Continue com a nossa programação musical. Vem aí muita música boa. Às 11 horas tem o programa com o pastor Elton Zarnot, trazendo aí mais uma vez o culto doméstico. Ouça às 11 horas. Temos também... Em minhas mãos está a revista Pense Nisso. Se você ainda não é assinante, receba trimestralmente artigos exclusivos para o seu crescimento espiritual. Muito importante que você também conheça essa maravilhosa revista, que já há 6 anos está encantando o povo de Deus a nível de Brasil. E lembrando, hoje à noite também tem o Arno Schur trazendo um programa bem animado com o Ima Luster. E amanhã, Pense Pomerano, às 9 horas. Às 10 horas da manhã tem o programa... E a Hora Luterana trazendo também série Disciplinas Cristãs. Um estudo muito bacana também às 10 da manhã. Amanhã à noite, o pastor Arthur Tchazouk assume aqui os nossos estúdios com o assunto falando mais uma vez sobre julgar os outros. Fique sintonizado. E encerrando o domingão, tem o Hamilton Menezes com Encontro com as Profecias às 21 horas amanhã à noite. Continue com a nossa programação. Vem aí muita coisa boa. Deus abençoe a todos. Até nosso próximo encontro. Fique na paz do Senhor. Um feliz sábado a todos e até mais.